Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. Some Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? Yeah, what the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? And what the hell? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? Yeah, what the hell? Are you waiting so for what the hell? So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? Yeah, what the hell? So what the hell? Cold-hearted, but I'm just getting started. My eyes on the target. No, you're the better one, you can't go. Best to give me your loyalty, cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. They'll be calling me royalty.
I can feel how I'm changing. I don't know if I'll ever go back. All the ways that you make me build me up on the things I lack. I don't ever wanna lose you now, 'cause I don't think I'll make it carry now. 'Cause it's you and only you. 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 I don't know where the time goes, just flies when I hold you close. In my arms with your eyes closed, for the first time I've got hope. I don't ever wanna lose you now. I don't think I'll make it here now. I don't ever wanna lose you now. I don't think I'll make it here now. 'Cause it's you and only. 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 Because it's you and only you. Boas-vindas ao futuro da gestão tecnológica. Gerencie tudo em um único lugar com a solução SAP Business One. Integre tudo em apenas um dashboard de todas as necessidades, trazendo informações dos setores em uma única plataforma, o que facilita a gestão e a compreensão do que acontece dentro da empresa. Com a mobilidade em nuvem, é possível acompanhar a gestão em vários dispositivos. Implante o SAP Business One com a Ramo, líder em empresas em crescimento da América Latina. Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais um webinar. Eu sou o Luiz Assis, do time Ramo Treinamentos, e hoje convidamos aí o Rodrigo da DWU para mostrar o CRM One para todo mundo. Muita novidade aí, né, Rodrigo? Seja bem-vindo e agradeço aí a participação. Bom dia, Luiz. Bom dia, pessoal. É com um grande prazer. Eu sou o Rodrigo, sou um dos membros da DWU. É com muito prazer que a gente está participando hoje desse webinar com esse time maravilhoso da Ramo, para mostrarmos algumas novidades ou apresentar até alguns detalhes que as pessoas talvez não conheçam sobre o CRM avançado e força de vendas número 1 para o SAP Business One no Brasil. Vou colocar aqui a compartilhar a minha tela, para que todos possam visualizar a nossa apresentação. Tudo certo aí, Luiz? Tudo certo. E só avisando aí para o pessoal, dúvidas, coloque no chat e no final
a gente vai avaliar cada dúvida e responder no detalhe. Perfeito. Valeu! Valeu, obrigado, Luiz. Bom dia, pessoal. Então, nós vamos falar sobre o CRM One, né? O que é o CRM One? O CRM One é uma extensão do SAP Business One, é um software desenvolvido exclusivamente para o SAP Business One, com o objetivo de potencializar as vendas através do relacionamento com os clientes. E essa solução é uma solução que ela foi desenvolvida nativamente e ela é ligada nativamente ao RP, ao SAP Business One, né? É uma solução que ela foi desenvolvida exclusivamente para o SAP Business One. Não é uma solução que foi desenvolvida para outra plataforma e tem uma integração com o Business One. O funcionamento do CRM One é exclusivo com o B1. A gente atua no CRM One tanto no banco de dados SQL quanto com o banco de dados HANA, desde as primeiras versões, nesse processo de deixar o produto pronto para essas duas plataformas, né? Nós passamos por certificações. O CRM One ele pode ser executado de acordo com os requisitos do negócio. Então, a infraestrutura ela pode ser uma infraestrutura local ou em cloud, pode ser uma nuvem pública ou uma nuvem privada, e isso traz a segurança que as empresas gostariam. Toda a instalação do CRM One ela vai estar dentro do servidor do cliente. Não vai estar sob responsabilidade de um terceiro, a não ser que seja um terceiro contratado pelo cliente, né? A responsabilidade é a manutenção dessa infraestrutura. Então, a segurança dos dados é garantida pelo próprio cliente, porque ele vai poder cuidar aonde que ele colocou esses dados. Os dados não ficam expostos a terceiros. Como eu falei para vocês, a nossa solução já passou 2 vezes por certificações junto da SAP. Esse foi o nosso primeiro certificado de produto com a SAP, aconteceu lá em 2017, quando a gente tinha o SAP 9.2. Em 2021, nós recertificamos o produto. É um processo contínuo em que a SAP revalida as soluções dos parceiros. Então, nós revalidamos ele em 2021 já no SAP Business One versão 10 em HANA. Então, isso garante aos clientes a continuidade do negócio, seja ele um cliente que ainda hoje está rodando em SQL, quanto um cliente que venha a estar rodando em HANA. E com muito orgulho nós recebemos um certificado de qualidade da Ramo, né, apontando o CRM One como uma solução de qualidade para o SAP Business One dentro do ecossistema da Ramo. Hoje, a nossa presença ela é primariamente no Brasil, né, onde nós temos clientes espalhados por todo o país. Nós temos uma grande parceria com a Ramo e nós temos clientes com a Ramo em todos os estados. Nós temos mais de 3.000 usuários utilizando o CRM One no Brasil e nós estamos com projetos no México e no Peru. Especificamente, o projeto do Peru é um projeto de muito orgulho nosso, porque é um projeto em conjunto com a Ramo. Então, nós temos essa expansão que está acontecendo para a América Latina. Isso significa, né, que a solução ela está gradativamente sendo habilitada para as localizações da América Latina, hoje atendendo a localização utilizada tanto para o México quanto para o Peru. Que áreas o CRM One atende? Quando a gente fala em CRM, muitas vezes o pessoal confunde CRM com gestão de oportunidade de vendas. E, na realidade, CRM é muito mais do que isso. CRM é tudo aquilo que envolve um cliente, então, ou um possível cliente. Então, quando a gente pensa num cliente ou num possível cliente, nós vamos passar todo um processo por dentro do sistema com ele. O caminho mais comum, né, é a realização do cadastro desse cliente potencial, desse lead dentro do sistema. Depois nós vamos passar pela parte de pré-vendas, onde nós atuamos na parte de oportunidade, cotação, pedidos, né? As próprias vendas, manter o cliente na carteira, nós vamos passar pelo processo de vendas. Então, aquele cliente que compra
direto, sem ter a necessidade de uma venda consultiva, ele vai estar solicitando propostas, aonde o pessoal vai estar registrando, os usuários vão estar registrando isso através das cotações e dos pedidos. Nós temos uma série de integrações que elas são utilizadas para integrar chatbot, para integrar soluções de marketing digital. Nós temos integração pronta com a RD Station. Todas as análises elas podem acontecer na própria plataforma. Na parte de pós-vendas, nós vamos atuar tanto com o módulo de serviços, onde podem ser realizados os chamados de serviço, visualização dos contratos de serviços, cartões de equipamento. Na parte de relacionamento, que é uma das partes mais importantes quando a gente fala de CRM, nós podemos ter todas as interações com os clientes registradas na plataforma, e isso faz com que o relacionamento seja potencializado e nenhum contato ou interação com o cliente seja perdido. E para quem precisa fazer a cobrança daquilo que vende, nós temos já nativo na ferramenta todo um módulo voltado para a parte de cobrança. O CRM One ele é a melhor solução para o SAP Business One, porque os dados eles estão sendo visualizados e operacionalizados em tempo real. Não existe um banco de dados de integração para o CRM One. O CRM One está rodando em tempo real com o banco de dados do Business One, utilizando as APIs da SAP, que permitem que nós realizamos novos cadastros, documentos e visualizemos esses dados em tempo real. Então, não tem delay, a informação está em tempo real. Todas as informações de parâmetros, impostos, contabilizações, cadastros, configurações de preços, todas essas parametrizações do SAP Business One, elas são utilizadas pelo CRM One. Não é necessário criar uma nova tabela de preço exclusiva para o CRM One. É a tabela de preço configurada no Business One. Todos os dados são aqueles dados configurados no ERP. Tudo aquilo que você já tem de análise, como, por exemplo, relatórios em Crystal Reports, que estão no teu Business One, você pode trazer para dentro do CRM One. Também é possível rodar outras formas de análise, então nós temos os nossos dashboards, que eles são 100% customizáveis, o próprio cliente pode customizar. A gente vai ver alguma dessas coisas durante a apresentação do produto, né? E tanto os relatórios quanto as consultas o cliente pode utilizar, mas se o cliente não tiver um time de infra, né, um time de tecnologia, um time de TI, nós temos nosso parceiro Ramo aqui disponível, que vai ser responsável tanto pela implantação quanto manter o cliente. Então, desenvolvimento de relatórios, desenvolvimento de dashboard, também pode ser contado com o time da Ramo para fazer isso, e normalmente isso acontece durante o projeto de implantação. Quando um cliente já usa o SAP Business One, e ele deseja uma solução de CRM avançado, um força de vendas avançado, nós costumamos dizer que desde o primeiro dia do início do projeto de implantação do CRM One, o cliente, a empresa usuária da solução, ela já vai ter uma visão 360 graus dos clientes no primeiro dia. Porque todo o histórico, tudo aquilo que já tinha dentro do Business One, as cotações, os pedidos, o faturamento, o histórico financeiro, os boletos, as negociações, tudo isso, desde o momento em que o CRM One é instalado, já passa a ser apresentado no CRM One. Porque o CRM One é praticamente plug and play, porque nós estamos trabalhando com o banco do ERP. Então, instalou o CRM One, no primeiro dia eu já começo a usufruir dessa visão 360 a respeito dos clientes. É possível implementar na plataforma uma série de alertas personalizados. Nós temos uma funcionalidade que a gente chama de motor de e-mails, onde você pode configurar para que uma transação dispare um e-mail para o teu cliente. Então, isso é mais uma das funcionalidades que estão disponíveis para vocês. Nós temos um aplicativo. Esse aplicativo ele roda online e offline. Ele roda durante o período que tiver internet, as informações já estão em tempo real sendo salvas dentro do SAP, mas se ele estiver numa área remota,
essas informações elas vão ser salvas no aplicativo, ele vai conseguir fazer cadastro de clientes, cotações, pedidos, oportunidades, ele vai conseguir consultar históricos desses clientes nessas áreas, e quando ele voltar para a internet, ele segue a operação. Então, para quem precisa de uma aplicação que rode em campo para fazer todo esse trabalho de CRM e força de vendas, o CRM One está apto para isso através do nosso aplicativo mobile. Quando a gente fala de cobertura da solução, nós temos uma solução muito abrangente. Ela efetivamente ela abrange tudo o que a gente precisa de CRM de ponta a ponta. Então, lá no início, quando nós começamos a explorar novos negócios, normalmente nós elaboramos campanhas. Essas campanhas podem ser campanhas de e-mail marketing, podem ser campanhas de WhatsApp, podem ser campanhas através de plataformas de marketing digital. Então, essas campanhas são disparadas por essas plataformas e, a partir do momento que algo acontece, elas vão trazer o retorno para dentro do teu RP, para dentro do CRM One, né? Gerando ali o registro dessa campanha através de um atendimento, de uma oportunidade. Então, prospecções também elas são exploradas dessa forma. Quando nós realizamos o cadastro do cliente, nós vamos explorar tudo aquilo que diz respeito a esse cliente e fazer realmente um marketing 1-para-1, com informações claras a respeito de quem é esse cliente. A partir do momento que nós começamos a fazer as negociações, nós vamos realizar as propostas através do módulo de cotações, fechar os negócios através dos pedidos. É possível acompanhar as metas dos usuários, dos vendedores através da plataforma. Depois, durante o pós-venda e a manutenção desse cliente, nós temos toda a parte de relacionamento, onde nós temos uma gestão de atendimentos eficiente, com foco nos compromissos de cumprir as agendas, de cumprir aquilo que está sendo acordado com o cliente. Se for necessário trabalhar com manutenções ou os chamados de serviço, são coisas que são operacionalizadas aqui também. E, a partir disso, pode ser que o cliente tenha títulos que não pagou, e aí, a partir do nosso módulo de cobrança, eu vou ter a possibilidade de gerenciar isso. E tudo isso vai nos permitir uma série de análises através dos dashboards, tabelas dinâmicas, relatórios simples construídos através de consultas SQL na linguagem do banco de dados que tu trabalha. É possível acompanhar a posição de geolocalização das coisas e, se necessário, nós temos já a integração, como falamos, do RD, e outras integrações podem ser feitas através da nossa API. A aplicação ela é apresentada através de 3 interfaces visuais. Uma interface visual é a utilização do CRM One enquanto add-on dentro do SAP Business One, ou através do portal web, que é uma das principais interfaces visuais utilizadas pelos usuários, ou através do aplicativo móvel, onde nós temos a mobilidade, a opção de trabalhar no offline. Eu sempre acho legal fazer uma introdução sobre a solução. Eu acho que a introdução ela vem até esse ponto, e a partir desse ponto eu gostaria de mostrar algumas coisas para vocês. Então, eu vou ingressar na nossa plataforma web. Quando o usuário logar na plataforma web, essa tela vai ser apresentada para ele. Uma das primeiras coisas que ele vai visualizar são os dashboards. Estes dashboards, já existem alguns que já vêm por padrão na plataforma, mas o cliente ou a consultoria responsável pela implantação do projeto, ela tem a opção de incorporar novos dashboards aqui. Inclusive, esses próprios que já acompanham o CRM One, eles podem ser editados. E eles têm uma edição muito simples, eles têm uma criação muito simples. Aqui a gente já está acompanhando, por exemplo, as demandas de uma pessoa, os atendimentos que ela tem para prestar, sejam os atendimentos que ela tem para prestar hoje, ou para amanhã, ou os futuros, acompanhar pendências. Eu tinha um compromisso, eu não registrei, eu consigo então visualizar através desse formato de KPI, dos cards, como a gente costuma chamar, gráficos de barras ou gráficos no formato de pizza. Todos eles vão ter um segundo nível de detalhe, é o drill down, que a gente está acostumado com o SAP Business One. Então, quando eu quero saber quais são os meus compromissos para amanhã e clico nesse indicador,
a plataforma apresenta para mim esses compromissos. Então, eu tenho uma visita técnica para realizar com o cliente Paramiter amanhã, e amanhã eu tenho que tratar também com o cliente Maxitec a respeito de uma oportunidade de vendas. Dando continuidade nesse drill down, naturalmente, quando eu clico aqui, é carregada a aba, onde é apresentado para mim todo o histórico daquela minha tratativa com o cliente. Então, o trabalho ele passa a ser intuitivo, porque o dashboard me apresenta a informação, eu posso olhar um detalhe dessa informação e, a partir dessa informação, eu clico no detalhe e parto para operação. E aí a operação pode ser fazer um atendimento, pode ser fazer uma cotação, um pedido, uma oportunidade. Então, isso vai depender de como a implantação acontece e o que a empresa entende como fluxo para o trabalho. Os próprios indicadores, através do gráfico de pizza ou barras, eles podem ser expandidos para uma melhor visualização. Eles são dinâmicos, ou seja, eles possuem filtros. Então, eu tenho aqui a apresentação da quantidade de cotações que foram elaboradas no mês, mas eu quero fazer um comparativo de determinadas pessoas. À medida que eu clico aqui nos títulos, eu desabilito essa pessoa, ou seja, eu estou aplicando um filtro nesse gráfico. E eu consigo entender essa minha análise em um formato diferente. Então, tudo se torna muito dinâmico. Além da apresentação no formato gráfico, clicando nesse ícone, eu tenho a possibilidade de entrar num nível de detalhe, aonde a informação vai ser apresentada como um relatório no formato tabular, de tabela. Os gráficos de barras, eles também têm esse nível de detalhamento, então eu posso ingressar nesse gráfico de barras e fazer um filtro. Eu não quero olhar os últimos meses dos anos anteriores e desse ano, eu quero comparar só o que aconteceu até aqui entre os períodos que eu tenho lançados dentro do meu SAP. É óbvio que aqui a gente está num ambiente de teste, com a apresentação de dados hipotéticos, mas aqui eu consigo ter, por exemplo, um timeline do meu desempenho de vendas, como que ele aconteceu dentro dos anos de operação da empresa, e eu posso fazer aqui, então, o filtro do mês durante a visualização desse gráfico. E assim como os demais, clicando neste ícone, a gente consegue avançar. Quando a gente começa a operacionalizar clientes e fazer a operação propriamente dita, sempre vai ser necessário o cadastro dos novos leads ou dos novos clientes. Então, através do menu de cadastros, nós temos a tela de parceiros de negócios. A mesma tela, ela é like a tela do SAP Business One. Os botões de navegação são semelhantes ao Business One, a distribuição das colunas, e aqui eu tenho a possibilidade de fazer um novo cadastro ou editar um cadastro de um cliente. Quando o usuário vai fazer um cadastro de um novo cliente, se ele possuir o CNPJ, ele vai ter toda uma automatização na criação desse cliente. Porque os dados vão ser carregados de uma API em tempo real, facilitando o cadastro. E vai trazer para a tela de cadastro as informações como a razão social, o nome fantasia, telefones, endereço, todas essas informações. Então, o usuário digita o CNPJ, ele dá o ok e essas informações elas vão ser carregadas direto de uma API que se chama Receita AWS. Então, o processo de cadastro ele fica otimizado. Os endereços aqui já foram preenchidos e vai competir ao usuário, talvez, completar uma informação, como colocar aqui quem é o comprador, informar os dados desse comprador para um contato futuro, telefone, todas aquelas informações que vão ser úteis para ele no dia a dia. Então, eu vou falar com o cliente e, durante essa operação, eu estou salvando essas informações e esses dados, eles já estão alimentando tudo para que eu consiga operacionalizar o meu negócio. Então, o cadastro também ele vai passar por processo de validação através de transaction. Então, para quem já usa o Business One, as validações de transactions elas vão acontecer naturalmente. Então, todas aquelas regras de negócio
que você precise implementar na sua empresa, elas estão sendo validadas. A partir daí, nós vamos ter as operações comerciais, então elas podem começar através de uma oportunidade de vendas, onde novas oportunidades podem ser criadas, eu posso acompanhar as oportunidades que eu já tenho, eu posso trabalhar em cima dessas oportunidades, registrando o andamento das etapas, informando como que está a minha tratativa com o cliente, realizei uma visita, por exemplo, né, e aí eu vou registrar aqui o feedback disso, e eu registro também o que eu estou combinando com o cliente. Combinei uma nova visita. E a partir disso eu alimento essas informações, então eu marquei uma nova visita, por exemplo, com o cliente para a semana que vem, num horário específico, para dar continuidade nessa oportunidade, e o que vai acontecer é que isso vai estar alimentando o meu dashboard, vai estar alimentando o meu pipeline de oportunidades, vai estar alimentando a minha agenda. Para quem trabalha com oportunidades, o nosso pipeline de oportunidades, ele tem uma visão diferenciada. Essa visão, ela é apresentada no formato equivalente a um Kanban, onde cada coluna representa uma das etapas do meu pipeline. E eu consigo visualizar aqui quantas oportunidades eu tenho em cada etapa, o valor potencial de negócios que estão sendo apresentados. Eu consigo acompanhar tanto as oportunidades que estão em abertas, quanto aquelas oportunidades que eu perdi ou as oportunidades que eu tive êxito. Tudo isso também eu posso explorar através de filtros nesse pipeline. Então, agora eu quero fazer uma reunião de pipe, quero bater as metas de um vendedor, quero entender se ele está fazendo o trabalho dele da forma adequada. Pode ser que eu faça um acompanhamento de um vendedor específico, somente das oportunidades em aberta, ou das oportunidades que foram criadas num período, ou que eu estou esperando fechar ainda dentro desse trimestre, e eu quero trabalhar com o vendedor para que ele dê um foco nestas oportunidades. E quando nós estamos visualizando as oportunidades, caso um dos vendedores não esteja cumprindo as datas dos compromissos, elas vão ter essa indicação em vermelho, então isso facilita muito a operação. E a gestão, porque o gestor consegue entender o que está acontecendo, se o vendedor está mantendo tudo atualizado e no tempo certo para os negócios não serem perdidos. Durante uma negociação dentro de uma oportunidade, é possível elaborar a própria proposta. Então, aqui dentro das etapas, o usuário vai ter a oportunidade de criar a própria cotação, onde a proposta vai ser passada para o cliente. Então, eu tenho aqui o botão de nova cotação, onde o sistema já vai trazer para mim carregado o próprio cliente daquela oportunidade, e eu vou estar selecionando na área de conteúdo os produtos. Se o cliente deseja comprar novamente aquilo ou cotar aquilo que ele já cota anteriormente, nós temos um facilitador na hora de elaborar cotações, que são o copiar de cotações anteriores, onde nós temos o acompanhamento de todos os produtos que eventualmente este cliente já cotou. Isso facilita muito o trabalho do vendedor, sendo necessário que ele basicamente faça a oferta para o cliente desejando obter uma cotação sobre aqueles itens, ele vai confirmar essas quantidades, alguns dados vão ser necessários, como informar o depósito, a utilização para a operacionalização disto. Esses itens, eles são automaticamente descarregados na minha cotação, e à medida que o cliente for solicitando novos itens, eu posso procurar esses itens. Na tela de pesquisa de itens, nós temos uma série de detalhes, nós temos a opção dessa tela ter colunas personalizadas. Então, se você precisa de uma coluna com uma informação específica a respeito de um produto, um detalhe técnico, essa tela ela pode ser personalizada. Quando o usuário precisa acessar alguma documentação técnica, ele pode clicar no detalhe do próprio item e visualizar esses detalhes, tudo durante a elaboração de um documento. Ele consegue visualizar a foto, ele pode ter os anexos que estão no cadastro do item, e entender como que está o estoque nos diferentes depósitos, as listas de preços que possuem preço para esse produto, tudo
a um clique. Então, eu preciso me aprofundar da informação, eu vou avançando nessa informação e vou operacionalizando o meu trabalho. Então, eu escolho colocar este produto na cotação, ele vai carregar, o cliente vai poder informar as quantidades, definir um desconto, mudar um preço se houver uma permissão para isso, e naturalmente, quando esse produto é confirmado dentro deste documento, os impostos já são calculados em tempo real. Aqui eu estou trabalhando com operações de venda aonde os impostos que estão incluídos no preço são IPI, COFINS, PIS, ICMS, COFINS e PIS. Se eu tivesse IPI, naturalmente ele já mostraria aqui o meu imposto sendo calculado em tempo real, porque nós utilizamos a determinação de código de imposto do próprio SAP. Então, caso seja interessante ou o usuário precise informar para o cliente qual é o imposto daquele documento, com um clique rápido, clico nos detalhes do imposto, esse imposto é apresentado. Depois de colocados os produtos dentro dessa cotação, né, o vendedor já vai definir a data de validade dessa cotação e ele pode já registrar um novo compromisso com esse cliente. Então, através de uma aba chamada Follow-up dentro da cotação de vendas, o vendedor tem a oportunidade de registrar como que está sendo a tratativa. Conversei com o cliente, elaborei a proposta e combinamos novo contato na próxima semana. E aí eu registro essas informações e eu, através de campos, coloco a data desse compromisso na próxima semana, então vou assumir um compromisso de retornar essa ligação para ele na próxima semana, vou colocar aqui que, para isso, eu vou fazer um follow-up em cima dessa cotação, e quando eu adiciono essa cotação, mais uma vez, a minha agenda de compromissos está sendo alimentada, a cotação, a probabilidade de fazer o negócio está sendo expandida, porque tudo isso está trabalhando em cima de uma gestão, e essa própria proposta ela já entra para dentro da minha oportunidade. E à medida que eu vá avançando dentro dessa oportunidade, eu vou poder transformar a cotação em pedido e a negociação entra para dentro da área de faturamento e o fluxo segue através do back-office. Então, aqui nós temos a oportunidade de visualizar rapidamente a operacionalização de uma oportunidade, a operacionalização da elaboração de uma cotação. Para as cotações e os pedidos, é possível que o layout de envio do PDF para o cliente seja personalizado, pode ser configurado o disparo de um e-mail com esse layout direto para o cliente. Então, quando o usuário adicionar o pedido ou adicionar a cotação, é possível que um e-mail automatizado já seja enviado com esse documento para o cliente. Essas informações, como que eu faço isso? Os clientes podem obter através do nosso site de manuais. Então, nós temos um site onde nós explicamos para o cliente como ele pode configurar esse layout de impressão. Então, se o cliente tiver dúvidas ou quiser modificar, ou a própria consultoria no nosso site de manuais, são encontradas todas essas informações. A forma como eu operacionalizo isso também está cada vez mais disponível através dos nossos vídeos no YouTube. Voltando para a parte de operacionalização dos processos, então, falamos de oportunidade, gestão de pipeline, falamos de cadastro de clientes, elaboração de cotações, e nós temos aquilo que a gente está acostumado a fazer no dia a dia, que é o processo de vendas. Muitas vezes esse processo de vendas ele vai acontecer através do cliente ligando para nós para fazer uma venda, e fazer um pedido, no caso, né? E à medida que a gente seleciona o cliente, alguns pontos de alerta já vão ser dados para o usuário, então ele tem aqui como saber já no início se esse cliente é um cliente que está adimplente ou inadimplente. E a partir daí ele também já pode tomar uma ação. Então daqui a pouco ele já vai, quando for passar a proposta para esse cliente,
sabendo que o cliente possui títulos vencidos, informar, olha, para essa negociação, nós vamos ter que utilizar uma condição de pagamento à vista, ou tu vai ter que fazer um adiantamento, ou eu posso te transferir para cobrança para que tu negocie os teus títulos. E quando ele transfere essa ligação, se necessário, para cobrança, o time de cobrança vai estar operacionalizando essa cobrança através do próprio CRM One, através do módulo de atendimento. Se durante esse processo eu preciso de mais detalhes do cliente, entender os títulos vencidos, entender esse cenário, eu posso clicar neste botão, onde nós apresentamos um painel. Esse painel ele se chama Cockpit, e ele vai trazer uma visão 360 sobre esse cliente. Ele vai trazer as informações daquilo que está acontecendo. Esse cliente possui oportunidades, cotações, pedidos, o histórico de vendas, mas se eu estivesse tratando da inadimplência, provavelmente a pessoa do financeiro estaria explorando a aba financeiro para olhar para essa inadimplência. E aqui na área de atendimentos, ele poderia também visualizar os atendimentos de cobrança que já estão lançados dentro da plataforma para cobrar os títulos que esse cliente tem vencido. Então, o fluxo ele flui naturalmente. Recebo uma ligação, pode ser que eu precise passar para o financeiro, eu transfiro o financeiro lá no CRM One dele, vai estar operacionalizando, vai estar enxergando esse histórico, vai estar entendendo essas informações, tudo sempre a um clique, sem a necessidade de estar procurando por diversos relatórios. Porque o objetivo do CRM One é otimizar toda essa operação. Voltando para a cotação, né? Eu já tinha mostrado para vocês algumas das possibilidades, como na hora de procurar os produtos, utilizar o copiar de cotações anteriores, onde eu visualizo aquilo que eu já cotei um dia para esse cliente e eu consigo otimizar mais o negócio, mas nós temos outras formas também. Isso é uma função nova, talvez não tenha constado em outros webinars que nós realizamos em conjunto. Nós temos uma forma otimizada de fazer o lançamento, onde os produtos são informados e eu vou confirmando eles à medida que o cliente vai me questionando. Nas nossas telas de procura de produtos, nós podemos procurar pelo código, pela descrição, nós podemos procurar pelo grupo de itens, pelo nome fantasia, pelo fabricante, podem outras colunas serem incorporadas na tela de pesquisa, e nós podemos também fazer pesquisa por parte da informação. Então, quando eu escrevo aqui IMP, ele já faz um filtro para mim de todos os produtos que tem escrito impressor ou IMP na descrição. Ah, mas eu gostaria de ver só os produtos da marca Rainbow. Aí eu aplico um filtro complementar e essa pesquisa ela se torna mais eficiente do que no próprio Business One, onde eu consigo pesquisar apenas uma coluna por vez. Isso, então, vai tornar o trabalho tão eficiente que o vendedor vai ter uma agilidade maior para agregar valor na venda, ter uma oferta mais facilitada. Uma vez que eu confirme esses produtos dentro da negociação, né, eu adiciono eles nesse documento. É importante sempre preencher as informações obrigatórias, como utilização, depósito, de modo que o sistema saiba da onde que esse item vai consumir estoque e gerar a previsibilidade até para o pessoal rodar o MRP e tudo mais dentro do ERP. Levado esses itens para dentro da cotação e do pedido, né? Quando eu salvar esse documento, então, eu também tenho a opção da abertura automatizada de um layout de impressão. Esse layout ele é apresentado num formato onde eu posso fazer uma impressão, salvar um PDF, anexar num e-mail, se eu não estiver utilizando uma funcionalidade automatizada. Caso eu adicione esse documento e ele precise passar por uma alçada de aprovação, automaticamente ao adicionar, a mensagem de procedimento de autorização vai ser apresentada. No meu caso aqui, eu não estou caindo num procedimento de autorização, mas se houvessem procedimentos de autorização, eles já seriam disparados e o time de autorizações teria que dar autorização nesse documento para o fluxo seguir. A mesma operação de vendas que pode acontecer através de uma cotação, ela pode acontecer através
direto de um pedido de vendas. Então, o cliente já sabe aquilo que ele deseja, ele liga fazendo o pedido dele, e aí, quando eu seleciono esse cliente, eu também tenho na tela de pedido de vendas o alerta dos títulos vencidos, e à medida que eu evoluo nesse documento, eu posso, inclusive, explorar uma questão de lucratividade. É muito comum em alguns cenários de negócio o vendedor ter a possibilidade de dar um desconto, mas esse desconto ele não pode resultar num prejuízo para a companhia. Então, quando eu estou fazendo um pedido, eu posso acompanhar como que está a lucratividade do documento. Então, eu seleciono o item, se eu aplicar um desconto nesse produto, esse desconto ele já vai estar interferindo nessa informação de lucratividade. Então, quando eu confirmo esse produto dentro do meu documento, o sistema já vai ter as informações sobre a lucratividade desse documento. Essa lucratividade ela pode ser apresentada através de uma mensagem ou através de um ícone mostrando como que esse lucro está, e eu consigo dar descontos ou diminuir os descontos. Eu também consigo aqui nesse pedido já planejar um pós-vendas. Eu estou elaborando um pedido para esse cliente, através da aba Follow-up eu posso marcar a interação com ele para verificar como que foi a satisfação após receber o produto. Então eu poderia colocar aqui, fazer um pós-vendas em 30 dias, e isso tudo está compondo os meus compromissos. Então, eu marco aqui para fazer esse compromisso daqui a 30 dias, e automaticamente isso já está compondo essa minha agenda de relacionamento. Essas informações, elas vão ser visíveis através da agenda, já vou mostrar para vocês, só confirmar aqui a inclusão desse pedido, né? Isso também está alimentando o meu dashboard, então eu vou ter o acompanhamento aqui de cada um dos meus compromissos através do dashboard, aonde eu consigo visualizar os meus compromissos para hoje, os meus compromissos para amanhã, os meus compromissos futuros, nesse formato de visualização dashboard, ou através do menu Relacionamento, Agenda. E aí, olha que interessante, eu tinha uma oportunidade, nessa oportunidade eu coloquei uma data para dar continuidade no negócio, então aqui ó, eu tenho a visualização disso. Então aqui no dia 14, por exemplo, eu tenho a continuação de uma negociação com esse cliente Maxitec relacionado à oportunidade 31. Ao clicar nesse quadro, aquela negociação é apresentada e eu tenho a possibilidade de ingressar na oportunidade e dar continuidade dela. Mudar uma etapa, registrar uma nova visita, fazer um feedback em cima dessa oportunidade, mantendo sempre a negociação em dia, né? Então, a gente consegue explorar isso tanto como um dashboard quanto uma agenda. Para os gestores, existem várias ferramentas de gestão. Uma delas é a nossa visão Kanban, onde nós conseguimos visualizar cada um desses processos. Então, eu quero saber quantos atendimentos estão acontecendo relacionados a cotações, a oportunidades, a pedido de vendas, ou a processos de manter ativo o relacionamento com o cliente. Eu consigo acompanhar de forma processual através dessa visão Kanban. Então, eu sei que eu tenho 4 cotações onde os meus vendedores estão trabalhando com os clientes, essas cotações, ele já tem um indicador de que aqui no dia 8 eu preciso fazer um contato com esse cliente para dar continuidade nessa cotação, e que a data de validade dessa cotação já foi ultrapassada. Então, essa negociação, embora eu tenha combinado um novo contato no dia 8, eu preciso ter uma atenção a ela, porque se eu não entrar em contato, eu não tentar fechar esse negócio, o negócio pode ser perdido, porque aquela data, a data de validade da cotação foi ultrapassada. Agora aqui, ó, eu consigo visualizar, por exemplo, que com relação a essa cotação, eu tenho que fazer um novo contato daqui a 10 dias, no dia 16,
e que ela ainda é uma cotação válida, tá? À medida que eu clico também nesse indicador aqui dentro do Kanban, esse atendimento é aberto e eu consigo navegar e explorar o documento, abrindo a cotação, modificando um produto, adicionando novos produtos. Eu consigo enviar isso por e-mail, eu consigo fazer várias interações através do documento com o cliente. Após a venda, fazer a cotação, elaborar um pedido, isso segue o fluxo de vendas, vai estar alimentando o dashboard, onde eu vou acompanhar as minhas vendas, eu consigo acompanhar o meu faturamento, os pedidos que estão em aberto, acessar esses pedidos para trabalhar com o cliente essas informações, né? Esses pedidos faturados vão resultar, se você trabalha com número de série e manutenção de equipamentos nos cartões de equipamento e contratos de serviço, isso é uma coisa nativa do Business One, e esses contratos e esses cartões de equipamento, eles podem ser explorados aqui no menu de serviços para a criação de chamados, para o registro de novos itens dentro de um contrato ou acompanhar o cartão. Quando um cliente entra em contato com a empresa, nós vamos ter vários e vários outros processos acontecendo em paralelo, depois que uma venda aconteceu, depois que uma situação aconteceu, e pode ser que o cliente entre em contato para reclamar de um problema. Essas reclamações, esses contatos com o cliente, eles podem ser gerenciados através do nosso módulo de relacionamento, onde nós temos a tela, nós temos uma nova funcionalidade que nós chamamos de atendimento. Então, aqui, quando um cliente enfrenta uma dificuldade e precisa ter a solução dele resolvida, isso a gente tira do post-it, a gente tira da esfera da mensagem no e-mail ou em um papel, coisa que pode ser perdida, e a gente transforma em registro, em gestão, através do módulo de atendimento. Então, quando eu inicio um novo atendimento para um cliente, eu posso informar aqui que isso se trata de um problema, uma reclamação que está entrando para nós através do nosso saque, aonde o cliente teve problema em receber uma mercadoria onde uma caixa chegou avariada. Então, essas informações eu posso registrar onde o cliente reclama, né, que essa caixa chegou avariada, e eu posso disparar esse processo para o meu time interno continuar a operação. Então, eu posso pedir aqui para o meu time de logística avaliar a situação. Aqui na própria tela de atendimento, nessa aba de documentos relacionados, objetos relacionados, eu posso informar a nota fiscal de saída daquela movimentação. Então, o sistema vai estar me apresentando essas notas, eu seleciono a nota do cliente e eu encaminho, eu posso informar qual foi o produto que apresentou algum grau de problema. Então, o usuário do setor de assistência técnico-logística já tem essa informação, e aqui eu vou estar encaminhando isso para uma pessoa interna. Então, a interação entre quem está utilizando o portal e um usuário do SAP Business One, ela acontece de forma nativa. Então, eu vou enviar lá para o Caio da assistência técnica, por exemplo. Então, eu estou adicionando esse atendimento de saque, de reclamação, de pós-vendas, enfim. E o Caio, que pode ser um usuário do SAP Business One, lá dentro do Business One dele, ele vai estar acompanhando isso. Porque para os usuários do Business One, aqui no menu módulos, existe um novo menu chamado CRM One, e o Caio, por exemplo, ele poderia acompanhar aquela demanda que chegou para ele através aqui da tela de atendimentos. Existe um painel que nós chamamos de follow-up atendimentos, onde o Caio poderia visualizar todas as demandas dele, ou pode ser que o vendedor tenha entrado em contato com ele e pedido: Caio, faz um favor, já dá continuidade nesse atendimento de logística, o cliente está pedindo que uma solução para esse problema, dessa nota que chegou com um problema na caixa, seja resolvida logo. E aí, aqui dentro do Business One, o Caio vai dar continuidade no processo
atendendo ao cliente, registrando o feedback, ele vai ter a oportunidade de abrir o documento para entender como é que foi composta aquela nota. Se precisar fazer a devolução, ele vai seguir lá dentro do RP, copiando aquela nota fiscal para um documento de devolução. Então, tudo isso está sempre a um clique, sempre processando no drill down. Eu não estava acompanhando até aqui como estão, se nós temos perguntas ou não, né? Nós temos aí mais aproximadamente uns 8 minutos para concluir o nosso webinar. Eu gostaria de saber, Luiz, se tu puder me dar um apoio aí, se nós temos perguntas. Oi, Rodrigo. Neste momento, nenhuma pergunta ainda. Tá bem, tranquilo. Então, eu gostaria de despertar ou apontar para vocês um pouquinho da nossa solução de mobilidade. Então, essa eu vou apresentar através aqui da minha apresentação. Nós temos no nosso aplicativo, que funciona offline e online, uma série de funcionalidades, o cadastro de clientes, a exploração destes clientes através dos clientes por perto, é uma funcionalidade onde nós conseguimos fazer ou visualizar a localização de cada um dos clientes. Então, facilmente, a partir do local onde o usuário do aplicativo está, eu consigo ver quem são os clientes que eu tenho por perto e planejar uma visita, por exemplo. Eu posso clicar no ícone deste cliente, vai aparecer os dados dele, eu posso clicar no Maps e o meu celular já vai diretamente traçar aquela rota para que eu faça essa visita no cliente. Chegando no cliente, eu posso estar elaborando para ele uma cotação. Então, essa cotação ela pode ser feita no aplicativo do celular de forma online ou offline. Eu vou ter as listas de preços, eu vou ter informações de estoque. Eu tenho a opção de lançar um desconto, de modificar o nome de uma operação, selecionar um depósito, confirmar como é que está esse estoque. Se eu estiver online, eu consigo ver o estoque em tempo real. Quando eu clico na informação de estoque, ele me apresenta esse estoque em tempo real. É possível que essas cotações elas sejam transformadas em pedidos. Durante a elaboração tanto da cotação quanto do pedido, as fotos dos produtos elas podem ser apresentadas. A inserção do produto ela pode ser feita de forma otimizada, onde o usuário basicamente vai clicar no sinal de mais e a quantidade do produto vai aumentando. Sendo necessário dar uma continuidade nesse processo e eu preciso fazer um pós-venda, eu preciso fazer uma visita de relacionamento, eu preciso enxergar os meus compromissos, eu vou estar visualizando isso através da área de atendimentos, onde eu tenho todos os atendimentos que estão sob minha responsabilidade, eu tenho a visualização desses compromissos num formato de calendário, onde eu consigo ver em cada data o que é cada um dos compromissos, e quando eu clico nesse atendimento, eu consigo visualizar o histórico, eu consigo ver a continuação que eu preciso dar para esse documento. Para quem trabalha com pré-vendas, nós também atuamos com a parte de oportunidade de vendas dentro do aplicativo do celular. Os principais pontos a gente deu uma abordada aqui, né? Eu tenho alguns outros pontos que eu posso falar para vocês. Nós temos, dentro da solução, a possibilidade de tu incorporar relatórios no formato de tabela dinâmica. Então, aqui eu estou selecionando um relatório, eu estou executando esse relatório. Isso é uma das análises gerenciais que nós temos na solução, aproveitando esse tempo. Essas análises, eu posso salvar cenários de visualização dessas análises. Então, aqui, ó, eu estou rodando uma tabela dinâmica, eu consigo visualizar a informação à medida que eu preciso entrar em mais detalhes. Eu vou clicando nos detalhes e entendendo o que está acontecendo. Então, aqui eu estou visualizando por vendedor, depois eu consigo visualizar por grupos, eu consigo criar filtros, eu posso fazer um filtro de vendedores para enxergar essa informação, então eu trago essa informação dentro de filtros, eu aplico esses filtros e a informação ela vai sendo apresentada para mim de forma dinâmica. Quando eu visualizo esses dados de forma filtrada, eu também tenho aqui como enxergar em colunas uma divisão disso, então eu posso ver por ano, por mês,
como é que foi isso. Então, as minhas análises, elas são em tempo real, eu consigo criar cenários de análise baseado nas informações que estão disponíveis. Essa visualização é o que a gente chama de tabela dinâmica. A gente pode trazer para cá também relatórios, os relatórios que você já tem no Crystal Reports, desenvolver novos relatórios através de consultas. A consultoria nos apoia nisso. No nosso site de manuais você encontra mais informações sobre isso. Eu acho que é isso. Eu acho que nós temos a oportunidade aqui de levar uma solução para vocês, tanto para CRM e força de vendas. Nós temos o time da Ramo inteiro ao nosso lado para nos apoiar nisso. E aqui eu deixo para vocês, então, o meu agradecimento, né? Eu deixo aqui os nossos contatos, seja através do e-mail para os nossos clientes no Brasil, através do comercial@dw.com.br, ou clientes da América Latina através do lac@dw.com.br, o nosso telefone. A Ramo é o nosso parceiro, é um dos nossos parceiros para estar atuando nessa comercialização. Contate o seu gerente de contas dentro da Ramo, peça para ele uma apresentação do CRM One. Se tu tiver com um consultor dentro da tua empresa falando de SAP, peça para ele também uma apresentação do CRM One. Nós vamos ter o maior prazer em fazer um trabalho em conjunto, apresentar essa solução, mostrando como ela pode atender ao teu negócio. Aqui a gente abordou, eu acredito, né, Luiz, os processos rapidamente, embora tenha durado 1 hora, mas os processos operacionais, uma prospecção, uma oportunidade, fazer uma cotação, transformar essa cotação em pedido, fazer um pós-vendas através do chamado de serviço ou através do atendimento quando não é um chamado, né? Às vezes o cliente reclama que a caixa chegou amassada. Isso não é um chamado de serviço. Isso é uma atividade de logística, equipe de logística ir lá, descobrir o que aconteceu, repor o produto, então eu não preciso abrir um chamado. Para isso nós temos esse novo módulo, atendimentos. Eu tenho como fazer a gestão disso através do dashboard, através da visão Kanban, através de um relatório no formato de tabela dinâmica. Então nós temos muita oportunidade para potencializar o negócio de cada um de vocês, clientes da Ramo ou clientes que ainda nem estão conosco, para utilizar uma solução que atenda às suas necessidades. Alguma pergunta? Não? Exatamente, Rodrigo. Deu para ter bastante informações aí, como que funciona, tudinho. E lembrando aí para o pessoal, será disponibilizado no nosso canal no YouTube também. Legal. Quem quiser assistir depois da gravação, consultar mais detalhes, o Rodrigo passou aí todos os contatos e informações também. Então, agradeço aí bastante aí a presença de todos. Obrigado aí, Rodrigo, também pela parceria, DWU, time interno da Ramo, todos aí. Muito obrigado. E Obrigado a confirmei todos. aqui, não tem dúvidas, e caso alguém ter alguma dúvida posteriormente, pode entrar em contato e a gente responde. Tá bom. Só uma última dica aí para o pessoal. Eles também podem acompanhar maiores informações através do nosso canal no YouTube, tá? Nós temos um canal no YouTube que está sendo alimentado com vídeos em português e em espanhol. Então, para quem estiver assistindo na América Latina, embora esteja estranhando a língua agora, pode assistir a uma série de materiais em espanhol e em português no nosso site. Novidades, funcionalidades, dicas. Acompanhem a Ramo nas redes sociais, nos acompanhem também nas redes sociais, acompanhem os nossos materiais, tanto da Ramo quanto os nossos no YouTube. Obrigado, pessoal. Rodrigo, Bom dia a todos. quer uma notícia boa? Já tinha cortado? Acabou de chegar uma dúvida. Opa, uma dúvida. Seguinte, sobre a parte de campanha, dentro do SAP, há uma tela de campanha também. Dentro do CRM hoje, essa tela também está disponível? Hoje, Sim. internamente, temos algumas aprovações de travas e essas aprovações podem ser realizadas dentro do CRM One? Sim. Eu acho que aí nós temos, talvez seja 2 perguntas. Isso. Né? A primeira delas é que a parte de campanhas ela foi otimizada no CRM One. Então, quando eu entro dentro do Business One, acesso aqui o módulo padrão de campanhas,
que está localizado em módulos CRM, né, eu tenho a campanha padrão do B1. Nós expandimos isso através de uma nova ferramenta chamada gestão de campanha. Nessa ferramenta, tu consegue elaborar filtros inclusive personalizados. Eu quero saber os clientes que não compraram um determinado produto. Eu tenho aqui um botãozinho de novo filtro, onde eu crio esse filtro, filtrando aquele foco, o sistema vai apresentar para mim o público-alvo e eu disparo um processo de campanha. Essa campanha vai gerar atendimentos, esses atendimentos eles vão aparecer para cada um dos vendedores através aqui do dashboard. Então, aqui no hoje, provavelmente o vendedor vai enxergar que ele precisa ligar para um cliente para dar continuidade numa campanha, ele vai fazer a ligação e vai manter esse relacionamento. Então, aquilo que você precisa explorar através de campanhas, você vai explorar de forma mais efetiva, mais otimizada, tudo dentro do SAP e do CRM One, através dessa funcionalidade integrada, da gestão de campanha e atendimento do CRM One. Sobre processos de autorização, talvez o que a pessoa esteja dizendo é que quando alguém está fazendo um pedido e deseja dar um desconto, e esse desconto talvez seja acima de um limite pré-estabelecido, que esse documento precisa passar, por exemplo, por um processo de aprovação. Então, o CRM One, ele funciona com os processos de autorização do SAP Business One, a gestão dele acontece todo no back-office lá do Business One, conceder a autorização, e gerenciar isso, né? Então, o vendedor ele vai estar fazendo o documento e caso uma alçada de aprovação ela seja disparada, esse documento segue o fluxo padrão do Business One. Então, aquele cliente que já tem isso no Business One, está implantando, ele vai conseguir usufruir desses procedimentos de autorização no CRM One. Algumas configurações, elas podem ser necessárias, obviamente, né? Toda solução vai ter algum ponto de configuração para funcionalidade, mas o procedimento de autorização é operacionalizado, é similar, é idêntico ao que acontece no Business One. É o processo de autorização do Business One. Então, lá dentro do B1, o usuário do back-office recebe a mensagenzinha que caiu a autorização, aquela coisa toda. Surgiu alguma pergunta aí? Temos mais uma boa notícia? Deixa eu olhar aqui novamente. Neste momento, não. Deixa eu só confirmar aqui. Apenas essas duas mesmo. Perfeito. Então, eu agradeço, né, a presença de todos. Foi uma honra participar e estar junto com a Ramo apresentando a nossa solução aqui. Valeu. Muito obrigado aí mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima.